E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso de Física 1, beleza? E vamos estudar a composição dos movimentos, ok? E para isso a gente vai se guiar em alguns preceitos básicos, né? Com base naquela outra aula, na aula anterior de vetores, que é uma aula muito importante, principalmente para a de hoje, porque a gente vai ver uma das principais aplicações de vetores, ok? Então, como que a gente vai fazer essa composição de movimentos, ok, pessoal? Quando a gente faz a composição de movimentos, existe um princípio que foi desenvolvido por Galileu que identifica o seguinte, é o princípio da simultaneidade. O que ele diz? Que dois movimentos podem acontecer simultaneamente, mas de maneira independente. Ok? Como assim, Jason? Por exemplo, se você derrubar um objeto de cima da mesa que você está, a cadeira, enfim, você der um empurrão nele, você vai perceber que ele vai cair, mas ele vai continuar se mover na horizontal se você empurrá-lo de cima da mesa. Como por exemplo, olha, que é essa borracha, tá bom? Você dá um tapa nela, ó, ela foi tanto para o lado quanto para baixo ao mesmo tempo. Então ela se moveu nesta direção e para baixo de forma independente, mas simultânea ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Bom, e a gente pode fazer esse estudo de forma individual, o que acontece numa direção com outra, ok? E aí o movimento de um corpo, né, pode ser resultado de vários movimentos combinados, ok? E aí para isso a gente vai precisar pegar o conhecimento que a gente viu de cinemática até agora, né, que é o movimento, o estudo do movimento uniforme, uniformemente variado, que for, e aplicar com condição de vetor, que a gente viu na aula anterior. Beleza? Bom, então vamos ver aqui o nosso primeiro caso, que é um barco que se move, né, em um rio, ok? É o mesmo caso, por exemplo, de um avião que está lá no alto e ele pega um forte vento, ok? Seja lateral, frontal, o que for, tá bom? Uma correnteza de ar. Mas vamos aplicar aqui no caso, por exemplo, de um barco que está navegando no rio, ok? Se o barco se move no mesmo sentido da correnteza, ou das águas, né, desse rio, o que ocorre? Gente, se o barco está seguindo no mesmo ritmo, aliás, no mesmo sentido da correnteza, vocês acham que ele vai se mover mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Para quem está de fora, ou seja, quem está na terra, ok? Por quê? Além dele se mover em relação à água, a própria água está empurrando ele no sentido do movimento, está ajudando, ok? Então, a gente tem uma soma de vetores. Que vetores são esses? Vamos especificar quais são. VBA seria a velocidade do barco em relação à água do rio, ou correnteza, tá bom? Velocidade do barco em relação à água, ou correnteza. VAT é a velocidade da água em relação à terra, ou então muitas vezes chamado de margem do rio, ok? E VBT é a velocidade do barco em relação à terra ou à margem desse rio. É alguém que está observando de fora, ok? Que está parado na margem vendo o barco se mover. Então, quando o barco se move no mesmo sentido dessa correnteza, a pessoa que está na margem vê o barco sendo levado, sendo empurrado pela correnteza. Então, para a pessoa que está na terra, está na margem, a velocidade que ela enxerga o barco é a velocidade do barco em relação à água mais a da água em relação à terra. Ok? Deixa eu só destacar aqui. Bom, ó, aqui. Tá bom? Porque eles estão aqui, ó, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade da água em relação à terra ou à margem estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, a velocidade do barco em relação à terra, que é a margem, né, alguém que está lá espionando, está vendo ali o barquinho se movimentar, né, vê esse vetor resultante aqui pela soma. Por quê? Estão no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. E se o barco estiver subindo, né, tipo, sentido contrário à correnteza ou à água, no movimento das águas do rio? Bom, o que alguém de fora, alguém que está na terra, vai observar? Ele vai ver o barco sendo freado pela correnteza, ok? E aí,
Percebam que estão na mesma direção que a horizontal, nesse caso aqui que eu chutei, porém sentidos opostos. Olhem só aqui, ó. Olha a velocidade do barco em relação à água, mas olha como a água se move em relação à terra. Bom, então, olha aqui. Velocidade do barco em relação à terra, ou seja, em relação à margem, né? Quem está vendo aquilo ali vai ver o barco se movendo em relação à água menos a velocidade da água em relação à terra ou em relação à margem. Ok, pessoal? Beleza? Até agora? Então, por exemplo, se a velocidade do barco for de 4 metros por segundo e a velocidade da correnteza for de 3, nesse primeiro caso, ó, no sentido da correnteza, vai ser 4 mais 3. Então, a velocidade do barco em relação à terra, em relação à margem, alguém que está olhando aqui, né, vai perceber o quê? Eu vou até desenhar um olhinho aqui. Quem está olhando aqui da terra, ó, vai observar como? Somando. Então, vai ser 4 mais 3. 4 mais 3, 7 metros por segundo. Agora, se alguém estiver observando aqui da terra, aqui da margem, tá? Vendo que o barco está tentando vencer a correnteza no sentido oposto. O barco com velocidade 4, por exemplo, vai ter que vencer a correnteza que está no sentido oposto com 3. 4 menos 3, 1 metro por segundo. Ok? Ele vai sentindo freado. Bom, e o outro caso que a gente pode ter é quando você tenta atravessar o rio de margem para outra, de forma perpendicular. O que é perpendicular? Quando forma um ângulo de 90 graus com a margem, tá? Nesse caso, ou com a terra. Ok? Então, como que vai ser para quem está observando, está xeretando tudo daqui, ó, da terra? Olha o olho aqui. Tá? Como que vai ser isso, pessoal? Como que ele vai observar? Ele vai tentar cruzar, sair daqui e chegar até esse outro ponto, ok? Só que a água se move em relação à Terra, a correnteza, na horizontal, né? Aqui, ó. Então, o que que formou? Olha aqui, ó, um triângulo retângulo. Falou em triângulo retângulo, lembra de quê? Pitágoras, teorema de Pitágoras, ok? Então, pessoal, nesse caso, como que vai ficar a velocidade do barco em relação à Terra, né? Vai ser o quê? A soma dos vetores. Porém, numericamente, como que vai ficar? Lembrando a aula passada lá de vetores, formou aqui ó, o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade do barco em relação à Terra ao quadrado, que seria a hipotenusa, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Em quem seriam esses catetos? Seria a velocidade do barco em relação à água, ao quadrado, mais a velocidade da água em relação à terra, ou em relação à margem, também ao quadrado. Okay? Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, pessoal. Bom, se eu comparar um caso, por exemplo, que o cara está querendo sair desse ponto e chegar até aqui, né, até o outro lado da margem, com e sem correnteza. Quem que vai levar mais tempo? Se o barco enfrentar correnteza ou não enfrentar correnteza até ele chegar ao outro lado? Quem vai levar mais tempo? Quem? Gente, eles vão levar o mesmo tempo, ok? Chamado princípio da independência dos movimentos, que eu falei logo lá no início. Lembra? O que acontece? Pessoal, a correnteza está empurrando ele para o lado. Mas ele partiu rumando, né, mirando para a extremidade oposta. Então ele vai para lá. A diferença é que a correnteza vai deslocá-lo um pouquinho do ponto em que ele pretendia parar, mas ele vai chegar a outra margem, ok? É igual você que está pensando, poxa, como isso é difícil, como está cansativo estudar essa questão, todo esse problema que a gente está passando atualmente, mas não desista. Você pode parar um pouquinho para o lado, mas você vai chegar onde você quer, ok? Então, olha aqui em cima está mostrando o movimento, né, de um barco, né, que está no rio com correnteza. Okay? Ele só é deslocado um pouquinho, mas ele chega junto com o barco que está se movendo sem a correnteza. Tá vendo? Então, pessoal, com
correnteza ou sem correnteza, o tempo de travessia é o mesmo. Mesmo. A diferença está apenas no afastamento que você acaba tendo. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Não tirem isso da cabeça, tá bom? Guardem isso no coração de vocês. O tempo vai ser o mesmo. Ok? Lembra do caso que eu falei da borracha que estava aqui na minha mão, que eu fui dar um tapa nela? O que vai acontecer? Ela vai cair mais afastada. Porém, ela vai levar o mesmo tempo para cair se eu tivesse soltado a borracha daqui da minha mão. E eu vou fazer isso com vocês quando a gente estiver vendo o lançamento horizontal. Não, eu vou mostrar isso para vocês. Pelo menos eu vou tentar, ok? Então, pessoal, uma outra aplicação que a gente tem é no caso quando a gente pega as famosas escadas rolantes de shopping, né? Ou aquelas esteiras rolantes de aeroporto, né? Ou de mercados também. Vamos ver o que acontece. Acontece algo bem semelhante ao que a gente já tinha visto, ok? Então, ó, uma pessoa que se move em uma esteira ou uma escada rolante, se ela se mover, tá? Se ela se mover a favor da esteira, quem estiver de fora observando vai perceber a pessoa se movendo muito mais rápido. Ok? Aqui é o olhinho vendo tudo, ó. Bom? Então, a velocidade em relação a quem está de fora vai ser a velocidade da pessoa, VP, mais a velocidade da esteira ou da escada. Tá bom? Então, está favorecendo o movimento da pessoa. Porém, se a pessoa está se movendo no sentido oposto ao da esteira, que é o caso quando você tenta subir a escada rolante e ela está descendo, caraca, é difícil. Por quê? Você tem que estar com uma velocidade maior para poder você conseguir vencer a esteira, a escada rolante. Se você tiver uma velocidade menor, você é trazido de volta. E se você tiver a mesma velocidade, uma vai anular a outra. E aí, então, o que acontece? Você vai ficar parado no mesmo lugar, na escada rolante. Por isso que, né, quando criança a gente tenta fazer isso, de subir a escada rolante, né, quando ela está descendo, com uma busca, assim, né, de vitória pessoal, enfim. Mas é isso, a gente já está vendo velocidade relativa desde o início, desde a infância. Ok? Então, ó, quem está vendo aqui, ó, a velocidade relativa a quem está na Terra é a velocidade da pessoa menos a velocidade na esteira. Ok, pessoal? Conteúdo simplesinho, né? Casos bem específicos, assim, mas porém semelhantes. Então, vamos para os exercícios?